Nosso tema hoje é avaliação em matemática. Viana nos diz: avaliação guia, avaliação não pune. Entendo que quando ele diz isso, e tomo para mim, que a avaliação deve ser alguma coisa que venha colaborar, que venha ajudar, que venha guiar os nossos alunos na sua aprendizagem, e não puni-los. Por isso, hoje queremos tratar de novos enfoques que estão sendo dados à avaliação. Novas dimensões estão sendo dadas à avaliação de tal forma que ela oriente professor e alunos no processo de ensino e aprendizagem. Então, a avaliação proporciona ao professor a possibilidade de melhorar a sua prática pedagógica. Proporciona ao aluno envolver-se no seu próprio processo. Deve gerar novas oportunidades de aprendizagem e fornecer dados essenciais ao professor e ao aluno. Para Abrantes, o processo de avaliação deve estar enfronhado no processo de ensino e aprendizagem de tal forma que leve o aluno a conhecer a si próprio, a conhecer o seu processo de aprendizagem, a saber em que ponto se encontra e também ao professor de como guiar o aluno nesse processo. Segundo esse autor, a avaliação não deve ter como objetivo ela própria, mas sim como fim a aprendizagem do aluno. Para isso, os autores que trabalham com a avaliação dizem que as atividades que devemos propor aos nossos alunos devem ser significativas. Para que essas atividades sejam significativas, elas devem ser bastante variadas, diversas. Por isso, temos que apresentar várias formas de atividades, diferentes propostas, para que eles possam trabalhar e aprender realmente. E por meio dessa forma de estar avaliando, nós podemos estar também ensinando. As diversas atividades poderiam ser um relatório, uma visita ao museu e uma discussão dessa visita. Poderia ser a explicação da resolução de um problema. Poderia ser um grande grupo em discussão e a apresentação dessa discussão. Poderiam ser relatos de qualquer atividade que tenham ouvido ou construído. Poderiam ser portfólios, que eu gostaria de posteriormente explicar um pouco sobre ele. Enfim, quanto mais diversificadas forem as atividades que oferecemos aos nossos alunos, maiores condições teremos de conhecer até onde ele aprendeu, o que lhe falta e aonde nós queremos chegar. Vamos ver então a avaliação prognóstica. Essa é a avaliação que precede a ação. Ela tem a função de permitir um ajuste aluno e o programa de estudo. Segundo Charles Rad, essa avaliação, a acumulativa e a formativa, são os tipos de avaliação que ele classifica. A avaliação acumulativa é aquela que ocorre depois da ação. Ela tem como função verificar se as aquisições desejadas foram alcançadas. A avaliação formativa, ela tem como função principal contribuir para a regulação da atividade de ensino e aprendizagem. Portanto, ela tem que ser uma atividade contínua, uma avaliação contínua, rotineira, sempre, no dia a dia do nosso aluno. E quais são as funções da avaliação? Segundo Charles Rad, as funções da avaliação são de inventário, ou seja, a de verificar se a aprendizagem foi realizada. Outra, a de diagnóstico,
que situa o aluno no seu processo de aprendizagem, verifica, diagnostica as lacunas que ainda existem nele. E a de prognóstico, que orienta ele nas suas escolhas escolares. Os objetivos da avaliação são certificar, regular e orientar. Certificar vem a ser oferecer um certificado de que um aluno concluiu um curso ou oferecer a ele o diploma desse curso que ele terminou. Regular significa guiar frequentemente o processo de aprendizagem desse aluno. E orientar é escolher modalidades que venham ser apropriadas para ajudar o aluno no seu processo de aprendizagem e construção. Então vamos ver os tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é aquela que diagnostica em que posição o aluno se encontra no seu processo de aprendizagem. O segundo tipo é a avaliação formativa. Esta avaliação é aquela que se encontra no centro do processo de avaliação, no próprio processo de ensino e aprendizagem. É por meio dela que podemos orientar o aluno, estar atento a cada uma das atitudes, a cada um dos seus procedimentos, dos seus desenvolvimentos, e é por meio dela que podemos, apesar de estar avaliando, ajudando ele a formar-se. E a última, que é a avaliação somativa. A avaliação somativa é aquela que dá como resultado final de um processo durante um determinado período. Portanto, a avaliação ajuda a regulação da vida escolar e é um elemento de uma comunicação social entre indivíduos deste ambiente. Neste caso, os indivíduos de um ambiente são alunos, professores e pais. Também é necessário que haja interpretação de informações. Veja, se a avaliação é uma informação, há uma grande necessidade de que interpretemos essas informações. Não estamos mais num mundo que diz de uma avaliação que classifica o aluno, mas sim que o compreende para ajudá-lo a aprender. Avaliação e medida. A avaliação deve ser tratada como uma informação, como uma comunicação social. A medida é uma coisa diferente. Veja, nós podemos comprar um objeto e pagar por ele uma certa quantidade, um valor. Quando tratamos da avaliação, não poderíamos trabalhando de uma mesma forma. Tratar a avaliação, deveríamos estar usando outras unidades de medidas, outras coisas. É diferente. Nós estaríamos que estar fazendo interpretações daquilo que as nossas crianças, os nossos alunos estão fazendo. Portanto, na avaliação, algo similar não é possível. Na avaliação, é necessário que se haja a interpretação das informações. Portanto, medida e avaliação são polos opostos das operações de leitura da realidade. Nós podemos ter uma avaliação como prática de investigação, que é diferente da avaliação na perspectiva de classificação. Na avaliação como uma prática investigativa, nós estaríamos levantando pontos, informações, tudo a respeito do nosso aluno. Nós estaríamos próximo dele para saber como anda o seu processo de aprendizagem. Por esse meio, também podemos tomar noções do nosso método de ensino, se as práticas que estamos utilizando estão sendo adequadas ou não. Quando utilizamos isso, podemos contribuir para que o nosso aluno faça novas aquisições, se desenvolvam, conheçam sua própria forma de aprender e assim aprendam a aprender. Enquanto que num processo
numa perspectiva de classificação, a avaliação simplesmente coloca o aluno numa situação de melhor ou pior que o outro, ou entre um e o outro, ou o primeiro ou o último. Quando fazemos uma correção de um instrumento qualquer de avaliação nessas perspectivas, quase sempre o professor ou coloca certo ou coloca errado. Ele não analisa as questões, ele não percorre os cálculos, os algoritmos feitos pelo aluno para poder compreender o que esse aluno fez e como ele pensou para escrever aquilo. A avaliação deve oferecer ao aluno informação compreensível e útil. Imaginem vocês que se a avaliação levar ao aluno simplesmente a informação de que a nota dele é 5, ou 10, ou 2,5, isso não traria muitas informações, apenas de que ou ele acertou 50%, ou 25%, ou uma porcentagem qualquer. Mas não traria a ele informações de que o que ele sabe e o que ele ainda não sabe. Por isso que nós temos que considerar a avaliação como algo, como ferramenta que leve o aluno a conhecer aquilo que ele sabe, o seu processo de desenvolvimento, os caminhos por quais ele já percorreu e se deu bem e quais ele precisa ainda atingir. Bom, pessoal, nós vimos então até agora perspectivas diferentes, concepções diferentes que podemos ter de avaliação. Se concebemos a avaliação como classificatória, trabalharíamos de uma forma. E aí o resultado do nosso trabalho e possivelmente o desenvolvimento dos alunos seria um outro. Charles Hard, esse autor que tanto se dedica à avaliação, classifica os instrumentos da seguinte maneira: instrumentos ou meios de recolher informação, instrumentos de trabalho ou de ajuda ao trabalho do aluno, instrumentos de comunicação social dos resultados da avaliação. Quando temos um instrumento enquanto meio de recolher informações, esse instrumento tem que trazer para nós tudo aquilo que poderia dar a nós condições de conhecer o processo e o local desse processo em que o aluno se encontra, para que possamos ajudá-lo. Instrumentos de comunicação social dos resultados de avaliação. A avaliação tem que ser um instrumento que recolha informações dessa avaliação que fizemos e que a partir daí tomemos decisões. Então, retomando, podemos ver que a medição é traduzida por números, enquanto que a avaliação é traduzida por palavras. Nesse aspecto, veja o quanto é relevante ao devolvermos para o nosso aluno um instrumento qualquer de avaliação que tivemos com ele. Escrever nessa folha, nessa atividade que ele fez, questioná-lo os porquês de como ele pensou, enfim, tem que ser um diálogo entre professor e aluno. E então, como podemos trabalhar com o erro? Nós, professores, temos que ter muito cuidado com o papel social nosso diante da avaliação. Não podemos fazer usufruto dele como meio opressor. Muitas vezes a gente ouve professores que digam: tomem cuidado, se você não prestar atenção agora, não vai se sair bem na prova. Ou então amanhã é dia de teste. Veja, você não sabe isso, trate de aprender. Porém, quando tratamos do erro, temos que dar a ele um cuidado muito especial. E uma das coisas bastante relevantes ao trabalhar o erro é tratá-lo como uma coisa normal nesse processo de aprendizagem. Assim, o avaliador deve considerar o erro como um vigoroso objeto de estudo. A educação matemática tem enfatizado que ao trabalharmos os erros, podemos trabalhá-los de tal forma que ele passe a ser um objeto realmente significativo na aprendizagem do aluno. Para isso, nós precisamos
oferecer aos nossos alunos diferentes atividades para que possamos conhecer e também diferentes atividades e diferentes níveis de dificuldades das atividades, para que possamos saber a que ponto ele se encontra conhecendo realmente aquele conceito ou aquele algoritmo e proceder dali. É importante que levemos em conta o nível das respostas dos nossos alunos. Os níveis podem ser diferentes. No primeiro nível, o aluno é indiferente ao erro. Quando o aluno é indiferente ao erro, precisamos tomar conhecimento por que disso. De repente, a falta de conhecimento desse aluno é tanta que ele não identifica o seu próprio erro. Ele não sabe por onde começar. Então, este é um nível de erro que temos que dar muita atenção. O segundo nível é o da tentativa. O erro aparece como um problema a ser resolvido. Nesse caso, o aluno, como tentou, e se houve o erro, o próprio erro é um problema a ser resolvido. Então, ele pode, de novo, por novas tentativas, tentar resolver o problema. No terceiro nível, o erro passa a ter um sentido para o aluno. E este adquirindo uma certa autonomia na construção do conhecimento. Quero agora compartilhar com vocês algumas estratégias que tenho feito para trabalhar o erro quando estou em sala de aula com os meus alunos. Quando eu proponho a eles uma atividade e percebo que eles estão com dificuldade, muitas vezes eles estão com dificuldade quando estão fazendo essa atividade individualmente. Então, uma das coisas que auxilia o aluno a identificar os seus erros e começar a trabalhar em cima deles, é colocá-los em duplas ou em grupos, mas nunca maiores que 3 a 4 alunos. Isso ajuda com que um aluno compreenda o erro do outro e o auxilie na sua resolução, na sua conquista positiva em relação a esse erro. Com isso, esse aluno que está auxiliando pode perceber o percurso de raciocínio que o colega fez e explicar para o seu colega que ainda não fez como ele está fazendo e com isso colaborar com o seu aluno. Outra coisa é deixar que eles vão ao quadro e façam ali o procedimento que fizeram em seus cadernos. E então colocamos o grupo todo, a sala toda, a discutir essas questões. Hoje, eu não enfrento grandes problemas mais com os meus alunos quando cometem erros no quadro. Eles até querem muito ir ao quadro e fazer os seus problemas, mostrar as suas soluções e dizem, sabe, professor, eu quero ir, mas não importa, eu sei que eu errei, mas eu quero mostrar para você e para os meus colegas como é que eu fiz e quero saber por que está errado. Eu acredito que está certo e quero saber por que está errado. Ou então, sei que está errado e não tenho uma saída. Outras estratégias, aí para o momento em que recolho uma atividade, levo para minha casa para corrigir, tenho por hábito ter em branco essa mesma atividade do lado. E assim que corrijo cada uma das questões dos meus alunos, eu anoto no lugar onde o aluno resolveria a questão, o nome desse aluno e qual está sendo a dificuldade dele. Portanto, quando retomo essas atividades em sala de aula, os meus alunos podem ser chamados pelo nome e sendo dito, veja, fulano, você quando fez esse cálculo aqui, errou no algoritmo, mas o seu raciocínio estava correto. É muito importante que eles saibam aonde eles estão errando. É muito importante que quando eles façam uma prova, uma avaliação, seja ela no dia a dia, rotineira, sem o nome de prova, apenas o professor observando as suas atividades, ou seus procedimentos, ou as suas colocações, que os alunos saibam como eles estão sendo avaliados. Charles Hard coloca nas suas escritas que, assim como os jogos, as cartas têm que estar à mesa. Portanto, os nossos alunos deveriam sempre saber quais são os conteúdos que serão cobrados, quais são as pontuações para a prova ou para uma outra avaliação qualquer, quais são o valor de cada uma das questões,
Quando esse professor trará a resposta já corrigida? Eles ficam muito ansiosos. Vejam que após uma prova, é sempre comum um aluno te perguntar: e daí, professora, você trouxe a prova corrigida hoje? Veja, essa expectativa é muito grande. Os nossos alunos querem, buscam conhecer-se a si próprio. Eles querem saber em que patamar desse seu processo de aprendizagem eles se encontram. E é essa a nossa função enquanto professor. É dessa avaliação que nós estamos querendo hoje tratar aqui. E não daquela avaliação classificatória que coloca o aluno, muitas vezes, como um excluído, como um alienado, e que você só recebe uma nota e a vontade que ele tem, nesse caso, é de amassar a sua prova e jogar no lixo. Para isso também tenho diversificado os meus tipos de atividades. E uma das atividades, um dos recursos de avaliação que tenho tentado utilizar com os meus alunos, embora que modesto, são os portfólios. Os portfólios não são aquelas pastas onde apenas guardamos as atividades dos alunos e depois de algum certo prazo devolvemos. Não, o portfólio é uma pasta constituída de todas as atividades mais diversas possíveis, aonde, por meio delas, eu me comunico com o meu aluno. Então, a cada momento que ele me entrega uma atividade, eu faço anotações a respeito do seu procedimento, ou de resolução de problema, ou de um relato de uma visita, ou da construção de um sólido geométrico, enfim, qualquer atividade matemática que tenhamos feito. Assim, ele pode, depois tê-lo de volta, fazer as suas correções e ter um prazo para me devolver novamente, para que eu possa ver o seu crescimento em relação à primeira correção que eu fiz. Essa é uma das formas de um portfólio. É você comunicar-se com o seu aluno, deixá-lo que ele saiba em que pé que ele se encontra em relação ao seu processo. Isso também nos faz ver o quanto, às vezes, as nossas práticas estão desejando, estão aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse. Os portfólios, para que sejam realmente portfólios reflexivos e não apenas dossiês, devem ter sempre uma parte que se chama a reflexão. Nesse momento, o aluno escreve e redige e coloca na pasta a sua reflexão sobre tal atividade que fez. Então, ele vai ali escrever coisas que ele compreendeu, como ele compreendeu, por que ele compreendeu daquela forma, como foi mais fácil ele compreender. Enfim, ele fica livre para fazer um relato, uma reflexão sobre o seu processo de aprendizagem, de acordo com aquele conteúdo daquela determinada atividade. Bom, gente, agora quero deixar para vocês um pouquinho de trabalho e, portanto, umas dicas de estudo. Eu gostaria que vocês pegassem uma prova que vocês já fizeram, já elaboraram para os seus alunos, já aplicaram, já corrigiram, tem elas à sua mão. Pegue essa prova e reveja como você a corrigiu inicialmente. Depois, tome novamente, verifique se os objetivos que você tinha para essa prova estão contemplados nas questões que você ali elaborou. Verifique se a pontuação que você pretendia para cada uma das questões está coerente com aquela que você atribuiu para essa prova, porque ela já está corrigida. Verifique se ao corrigir cada uma das questões, você pontuou de uma forma coerente, se você foi justo com o seu aluno. Será que se ele só errou a resposta, você já colocou um errado e ele perdeu toda a pontuação? Gostaria então que você retomasse essa prova, refizesse os cálculos, traçando os seus objetivos, colocando os valores para cada uma das questões, para cada uma das partes das questões, porque muitas vezes uma questão pode ter uma parte de raciocínio e a outra de algoritmo.
E isso é relevante que você pontue de forma diferente? E verifique depois o quanto é diferente avaliar um aluno com essa perspectiva de querer ajudá-lo a se conhecer e conhecer o seu processo de aprendizagem, para que ele mesmo regule esse seu processo e você o seu enquanto professor.